No coração da savana, sob um céu que começava a tingir-se de tons alaranjados do pôr do sol, um velho leão estava cercado. Sua juba, antes majestosa e escura, agora exibia fios grisalhos que contavam histórias de inúmeras batalhas e verões escaldantes. Uma cicatriz profunda marcava a pele acima de seu olho esquerdo, um lembrete silencioso de um confronto passado. Diante dele, não havia um único adversário, mas uma horda. 40 hienas, com seus pescoços fortes e ombros curvados, formavam um círculo que se apertava a cada segundo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fome e uma sede de sangue que era quase palpável no ar seco. O cheiro delas, acre e inconfundível, pairava pesado. O leão, imponente mesmo na velhice, não demonstrava medo. Ele observava cada movimento, cada rosnado baixo que escapava das gargantas das hienas. Não era uma situação nova para ele. A rivalidade entre leões e hienas era tão antiga quanto a própria savana. Mas 40 era um número que faria qualquer predador hesitar. Era um ataque coordenado, um cerco implacável que visava derrubar o rei, o último rei. De repente, a hiena alfa, uma fêmea maior e mais escura que as outras, deu um passo à frente. Seu rosnado era gutural, vindo do fundo de seu peito, um som que prometia violência. Ela expôs os dentes afiados, uma exibição clara de suas presas, um desafio direto à soberania do leão. Era um convite para a luta, uma declaração de que o tempo do velho rei havia chegado ao fim. Mas o leão não recuou. Não houve um rugido furioso que ecoasse pela planície, nenhuma demonstração de força bruta que se esperaria de um rei. Em vez disso, ele fez algo inesperado, algo que desarmou o ímpeto inicial das hienas. Ele apenas fixou seus olhos dourados na líder das hienas. Não eram olhos de pânico, nem de raiva descontrolada. Eram olhos que irradiavam uma calma aterrorizante, uma sabedoria ancestral que parecia ver através da bravata da hiena. Era um olhar que dizia: "Eu vi coisas que você nem pode imaginar." O silêncio do leão era o prenúncio de uma tempestade que as hienas ainda não compreendiam, um aviso mudo de que subestimar a experiência era um erro fatal. Enquanto o círculo de hienas se fechava ainda mais, o leão permaneceu imóvel, sua presença quase estática sob o crepúsculo. Uma única hiena na retaguarda, menos experiente e mais impressionável, hesitou. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calafrio que não vinha do frio da noite, mas da aura inabalável do velho rei. Algo naquele olhar dourado parecia perfurar sua coragem, um aviso silencioso de que essa batalha não seria como as outras. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Muito antes deste confronto tenso, o leão era conhecido apenas como o rei. Não era um título que ele havia conquistado em uma única batalha, mas sim um que ele construiu ao longo de anos de dedicação e liderança. Sua juba era espessa e escura, uma coroa natural, que anunciava sua presença em qualquer lugar da savana. Seus olhos, agora marcados pela idade, eram então cheios de uma energia vibrante, sempre atentos e vigilantes. Ele era o líder de um orgulho numeroso, com muitas leoas e filhotes, que dependiam dele para a sobrevivência. A rotina do rei era um ciclo constante de responsabilidades. Ao amanhecer, ele patrulhava as fronteiras de seu território, marcando árvores e arbustos para deixar claro sua soberania. Cada arranhão no solo, cada cheiro deixado para trás, era uma mensagem para qualquer intruso. Suas patrulhas não eram apenas uma demonstração de força, mas uma forma de conhecer cada palmo de seu reino, cada esconderijo, cada fonte de água. Ele sabia onde as gazelas pastavam, onde os búfalos se reuniam e onde os leopardos caçavam. Durante o dia, ele supervisionava as caçadas, muitas vezes participando ativamente para abater presas maiores que exigiam a força e a coordenação de todo o orgulho. Sua habilidade em caçar era lendária.
Ele conhecia os ventos, os movimentos dos animais e o momento exato para atacar. À noite, ele permanecia acordado, um guardião silencioso, enquanto o resto de seu orgulho dormia. Protegia suas leoas e filhotes de predadores noturnos, de cobras venenosas e, claro, das hienas. A savana sob seu reinado era um lugar de beleza e desafio. O sol impiedoso batia na grama seca, as chuvas transformavam a paisagem em um mar verde, e a vida selvagem prosperava sob sua proteção. A dinâmica do orgulho era fascinante de se observar. Uma hierarquia natural, onde cada leoa tinha seu papel, e os filhotes brincavam e aprendiam as lições da vida selvagem. A cooperação era a chave para a sobrevivência, e o rei era o ponto central que mantinha tudo em equilíbrio. Mas nem tudo era paz em seu reinado. As tensões com as hienas eram uma constante. No começo, eram apenas incursões esporádicas, um grupo pequeno tentando roubar um pedaço de carne de uma caça recente. Mas com o tempo, as hienas se tornaram mais audaciosas. Houve um episódio em que um bando delas tentou roubar uma caça que o orgulho havia acabado de abater, resultando em uma briga feroz, onde o rei, ainda jovem e forte, as expulsou com um rugido que ecoou por quilômetros. Outra vez, um filhote quase foi capturado por um grupo de hienas que se esgueirou perto do acampamento noturno. O rei interveio a tempo, mas a imagem do pequeno filhote tremendo de medo ficou gravada em sua memória. As provocações nas fronteiras se tornaram mais frequentes, com as hienas, em número crescente, testando os limites do leão. Elas se reuniam em grupos maiores, seus risos estridentes ecoando pela noite, uma afronta direta à autoridade do rei. Ele as expulsava, uma e outra vez, mas sabia que sua audácia estava crescendo. Esses confrontos constantes começaram a cobrar seu preço. O rei, embora poderoso, sentia o peso das responsabilidades. As noites de vigília, as lutas incessantes para proteger seu território e seu orgulho, tudo isso se somava. O envelhecimento gradual começou a aparecer. Uma lentidão quase imperceptível em seus movimentos, um tempo de reação um pouco mais longo, que as hienas, com sua astúcia, começavam a perceber. A exaustão era visível em seus olhos, não na postura ereta e orgulhosa, mas na profundidade de seu olhar, que parecia carregar as memórias de 1000 batalhas. Ele sabia que o tempo estava passando, mas sua determinação de proteger sua família permanecia inabalável. O leão, em um momento de introspecção solitária, observava o horizonte avermelhado do entardecer. Ele sabia que a força bruta, por si só, não seria mais suficiente. Seus músculos, embora ainda poderosos, não tinham a mesma agilidade de outrora. As hienas, por sua vez, haviam se tornado mais numerosas e ousadas, suas táticas baseadas na intimidação e no ataque em massa. Ele precisava de mais do que rugidos e garras. Precisava de um plano. Por dias, ele observou os padrões das hienas, suas rotas de patrulha, seus locais de descanso, suas brigas internas. Notou a cobiça em seus olhos, a impaciência de sua líder, a falta de disciplina em momentos de euforia. Ele decidiu usar sua experiência e inteligência para virar o jogo, transformando suas fraquezas em suas próprias armas. O confronto iminente não seria uma batalha de força, mas de astúcia. Ele retornou ao presente, ao círculo que se apertava, ao olhar fixo na hiena alfa. Seus olhos dourados não mostravam medo, mas uma intenção calculada. No momento exato em que a líder avançou, com um rosnado gutural e as presas à mostra, o leão não atacou diretamente. Em vez disso, ele executou uma manobra inesperada. Com um movimento rápido e preciso, que parecia desafiar sua idade, ele não correu para a frente, mas para o lado, para um trecho de terreno irregular e rochoso que ele conhecia como a palma da pata. A hiena alfa, acostumada com a previsibilidade dos ataques frontais, hesitou por uma fração de segundo.
Essa hesitação foi tudo o que o leão precisava. Ele usou a geografia do terreno a seu favor, saltando sobre uma rocha íngreme, depois por entre arbustos espinhosos que ele sabia que as hienas evitavam. O bando, em sua fúria e ansiedade por sangue, tentou segui-lo, mas a falta de organização e a pressa fizeram com que se atrapalhassem. Umas hienas escorregaram nas pedras soltas, outras se enroscaram nos espinhos, e a unidade do grupo começou a se quebrar. A agressividade natural das hienas, sem um alvo claro, se voltou contra elas mesmas, com empurrões e latidos irritados entre os membros do bando. A hiena alfa, em sua tentativa de manter o controle, ficou isolada. O leão, com um olhar que dizia "eu te esperava", girou e a confrontou. Não houve um rugido alto, apenas uma demonstração silenciosa de poder. Ele não buscava matar indiscriminadamente, mas reafirmar sua dominância. Com um movimento preciso, ele a derrubou no chão, não com um golpe letal, mas com uma demonstração clara de sua superioridade. A hiena alfa, que momentos antes era a personificação da ameaça, agora estava submissa, com o pescoço exposto, tremendo sob a pata do leão. O resto do bando, vendo sua líder subjugada, dispersou-se em pânico. Seus latidos agora eram de medo, não de desafio. A imagem do leão, ferido mas vitorioso, em pé sobre a hiena alfa derrotada, enquanto o resto do bando fugia desordenadamente, era um lembrete vívido de quem realmente comandava aquela savana. As hienas fugiram, levando consigo uma lição amarga sobre o respeito e os limites. Elas haviam aprendido que um rei não é definido apenas pela força física, mas pela inteligência e pela sabedoria. O leão, exausto, mas com a dignidade intacta, soltou um suspiro profundo de alívio. Ele olhou para a hiena alfa, que se levantou lentamente e, mancando, fugiu para se juntar ao seu bando em retirada. Ele não a perseguiu. Sua mensagem havia sido entregue. Ele retornou ao seu orgulho, onde as leoas e os filhotes o aguardavam com olhares de apreensão, e agora de admiração renovada. A vitória não foi apenas física, mas um triunfo da inteligência e da experiência sobre a força bruta e o número. Ele provou que, mesmo envelhecendo, sua sabedoria e presença ainda o tornavam o rei incontestável. Mesmo com as cicatrizes do tempo e das batalhas, o olhar do velho rei ainda era suficiente para lembrar a todos quem realmente governava a savana.